Bom dia, manhã de 28 de junho, para mais uma dificuldade bíblica. E essa é a nossa dificuldade de número 910. Estamos falando de dificuldades no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 2, verso 6, lemos: "E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo de Israel." Qual é a dificuldade desse verso? É que, se nós olharmos Mateus 2,6, parece que é uma distorção de Miqueias 5,2, que altera de fato o sentido do texto. Então, vamos à solução dessa dificuldade. Há diversas variantes de menor monta em determinado texto, se compararmos ao original de Miqueias 5,2. A citação dessa passagem em Mateus 2,6, há também um desvio de maior amplitude e de um tipo raro. Uma frase negativa, aparentemente, foi substituída por uma positiva. Como parece ter acontecido em Mateus, não citou a Septuaginta, mas outra tradução grega, talvez a Proto-Teodósia. Na verdade, a Septuaginta fica bem próximo do texto massorético. Nesse verso, sendo seus últimos desvios mínimas concessões ao grego. No entanto, Mateus empregou uma versão mais parafraseada, ou talvez tenha introduzido uma dose de interpretação pessoal ao copiar diretamente do original hebraico, num esforço para salientar certas implicações, em vez de mostrar mera tradução literal. No primeiro texto, dirigido a Belém, a casa de Efrata, Mateus substituiu terra de Judá pela palavra Efrata. A Septuaginta usa casa de Judá, como repetindo depois Lehem ou Bet-Helem, que é Belém, que aparece antes. Mateus poderia ter derivado da etimologia de Efrata, o nome poético para Judá, a tribo frutífera, da raiz de pri, fruto ou ser frutífero. A tradução indica acima. O texto massorético e a Septuaginta concordam em traduzir essa parte: "Tu és pequena entre as milhares de Judá." É surpreendente que Mateus coloque uma partícula negativa nesse trecho que é principal, onde as outras duas dizem positivo: "Tu és pequena." Diz muito pequena para estar entre as milhares de Judá, que traz o Shilassim e o Rdá. Mateus apela para uma parafrase a fim de trazer a implicação por trás da declaração positiva usada por Miqueias. Em outras palavras, se o profeta está dizendo a Belém que ela é tamanho pequeno para ser reconhecido entre as milhares de cidades de Judá, foi predestinado que o Messias sairia dela. Isso acrescenta algo à perspectiva de que a cidade é, na verdade, muito importante, pois tem uma liderança forte. Consequentemente, Mateus sente-se justificado em iniciar o trecho com uma negativa, de modo nenhum enfática, a saber, se o prometido Messias há de vir de Belém, de modo algum, ela é a menor de Judá, a despeito do tamanho modesto da população. Assim é que o evangelista encerra com outras palavras: "Mas não és de modo alguma a menor entre as principais de Judá." A outra variação, no segundo trecho, relaciona-se à tradução da palavra lapim, milhares, que até mesmo a Septuaginta traduz como Shilassim,
dativo plural de Shiales, 1000. No entanto, Mateus 2,6 refere-se a Genomessim, governadores. Como se pode justificar tal mudança? Bem, nesse contexto, se refere, em vez de uma unidade, de um determinado exército, e é possível que a referência sejam localidades, conforme 1 Samuel 23, porque contém 1000 famílias, ou então era capaz de reunir pelo menos 1000 homens que pegassem armas com milícia nacional. O termo padrão usado para a subdivisão de uma tribo era Mispahá, que é família ou grupo étnico, subtrito de Elep, em 1 Samuel 10:19-21. A partir desse subsignificado específico, bastava um passo para uma referência ao seu comandante militar ou governador civil ser chamado por esse termo, assim como a palavra latina centúrio, que vem de centurião, derivou de centúria, companhia de 100 soldados. No entanto, há outras possibilidades também de que Mateus, uma versão grega diferente da versão da Septuaginta, da qual o evangelista teria copiado, trazia alupim, na verdade no plural de alupe, em vez de alpe, milhares de. Essa hipótese não envolve mudanças de grafia, como em outras letras consoantes, nem seriam acrescentados sinais vocálicos às consoantes do Antigo Testamento, pelo menos até 700 a.C., mais ou menos. Alupim é o plural de alupe, capitão, coronel, comandante de uma tropa de 1000 soldados. Essa palavra é adequadamente traduzida por Egenon, governador, e assim justificaria a interpretação de Mateus para esse termo. Pelo que sabemos, é o vocábulo que Miqueias, na verdade, tensionava empregar quando escreveu esse texto no século VIII a.C. Quanto à letra Val, que caracteriza, pertence à ortografia pós-exílio, ainda não havia sido introduzido na grafia dessa palavra, à vista da sugestão clara de um libertador messiânico que Deus predestinou para governar o mundo. O contexto tende a apoiar essa interpretação de Lepi, quase tão certa quanto a vocalização nela colocada pelos maçoretas. O único problema é relacionar o conceito de guia à cidade de Belém como municipalidade. Até mesmo isso pode ser entendido como implicando que o grande guia messiânico, Mosel, viria logicamente de uma grande cidade ou território de Judá, como Hebron, Lax ou Bet-Semes, em vez de uma pequena comunidade como Belém, nos dias de Miqueias. É muito significativo que o final de Mateus 2,6 realmente não foi tomado de Miqueias 5,2, ainda que de alguma forma seja uma passagem parecida. O profeta, no 5,2, afirma: "E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar com um grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade." Mateus 2,6 repete em parte: "E tu, Belém, terra de Judá, de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel." Observe que há de apacentar o meu povo Israel não se encontra em Miqueias. É uma porção que vem de 2 Samuel 5,2, a qual contém uma promessa do Senhor dirigida ao rei Davi, mencionando a ele, líder das 10 tribos em Hebron: "Tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel." Portanto, as palavras "apacentará o meu povo" foram tiradas, na verdade, segundo Samuel 5, em vez de Miqueias 5. Ambas as passagens contêm Israel como palavra final, e vemos-nos diante de uma citação combinada entre Miqueias 5,2
e 2 Samuel 5:2. Dessa mistura dessas duas passagens, devemos entender que Mateus não intencionou dar-nos uma tradução literal de um só verso no Antigo Testamento, mas teve em mente antes trazer à luz duas passagens relacionadas ao cumprimento de uma profecia divina com respeito ao lugar do nascimento do Messias e aparentemente com respeito à sua linhagem real. A frase tomada de 2 Samuel 5 sugere, por implicação, que o guia nascido em Belém cumpriria com perfeição o modelo do rei teocrático que de início foi exemplificado pelo seu ancestral Davi. Quanto a outras situações amalgadas no Novo Testamento, Mateus 27, 9 e 10, as quais combina também o trecho de Zacarias 11, 12 e 13, com um texto importante tomado de Jeremias 19, 2 e 11 e 32, 6 e 9. Outro caso também temos em Marcos 1, verso 2 e 3, que coaduna Isaías 40, verso 3, com Malaquias 3:1. Portanto, à luz da intenção do escritor, fica bem claro que Mateus não contradizes nem perverteu o sentido de Miqueias 5:2, nem o de 2 Samuel 5:2. Pela maneira como ele interpretou a implicação das passagens de acordo com o propósito divino, que sublinha ambos os textos. Além do mais, é possível que os escribas que trabalhavam para Herodes tivessem feito citações de várias passagens do Antigo Testamento. Portanto, em certo sentido, eles foram os responsáveis pela redação da passagem própria e não propriamente de Mateus. Interessante, espero que você tenha entendido essa dificuldade e que, se você ainda não assinou o nosso canal, subscreva. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia.